Bem-vindo ao canal Gramado, Canela e o Mundo. Hoje, dia 16, no quinto e último dia da Expo Motorhomes 2025 em Pinhais, Paraná, trouxemos para você a palestra de Dani e Joel. Ela, brasileira de Brasília, e Joel, um português muito engraçado, nos proporcionaram uma apresentação emocionante e divertida em sua história e trajetória, viajando há mais de 3 anos e passando por mais de 30 países. Toda a história, contada aqui na Expo Motorhome, trouxe detalhes e inspirações para todos os presentes aqui no evento. E você poderá rever ou assistir pela primeira vez esse casal nota 10. Se a vida de motorhome e as viagens de longa duração são do seu interesse, deixe seu like e um comentário, contando qual foi o ponto que mais te chamou a atenção na palestra de Dani e Joel, do canal Passaporte Not Found. Sua participação é muito importante para nós. Fique agora com a palestra desses viajantes incríveis. Beleza, galera? Vamos lá, vamos continuar. Já vai. A gente tem agora mais um encontro muito bacana com mais um casal que tem uma história muito linda para contar. Eles começaram o canal como Passport Not Found, é isso? Não é mais. Eu sei. Agora é Dani e Joel, é isso, tá certinho. A Dani, pelo que eu soube, ela foi morar em Portugal. Eles são fotógrafos, é isso, os dois? E ela, gente, conheceu o Joel. Só que ela já tinha o canal sozinha no YouTube. E ela convidou o Joel para fazer parte do rolê. Venham aqui contar essa história, Dani e Joel. Boa tarde, sou Joel, sou português e antes de começar eu tenho algumas coisas a dizer. Não fui eu, nem ninguém da minha família que levou o ouro do Brasil, ok? Não tenho nada a ver com isso. O meu único ouro é Dani, mais nada. E a Zoe, sim. Bom, gente, oi. Nós somos a Dani e o Joel. Já vai começar se apresentando. E eu parei de contar aos 25 anos, mas acho que passaram uns 10 depois disso, mais ou menos. Vivi toda a minha vida em Portugal, mas sou completamente apaixonado pelo Brasil. E para mim o Brasil é o melhor país do mundo para se viver e para se viajar. E convenci uma brasileira disso. Vocês vão perceber como é que nós fizemos essa história. Bom, eu sou a Dani, tenho 27 anos, sou de Brasília. E comecei a minha jornada com viagem muito cedo, saí de casa, né, entre aspas, com 15 anos, fui fazer um intercâmbio, morei fora durante um ano e desde então a minha vida mudou completamente porque eu tive sempre o objetivo de morar fora, de conhecer o mundo, de viajar e desde os meus 15, 16 anos essa foi a meta da minha vida. Então eu saí em busca de trabalhos e de oportunidades para morar fora e consegui realizar esse meu sonho. E arranjou um português para ver se conseguiu o passaporte mais rápido. Até que em 2021 eu fui realizar um grande sonho desde adolescente, que era cursar fotografia, né, trabalhar com fotografia, que na época do meu ensino médio, né, de escolher faculdade, eu achava que era uma coisa que não me traria dinheiro suficiente para poder viajar e conhecer o mundo como eu tanto sonhava. Eu acabei fazendo uma faculdade de secretariado executivo. Não trabalhei na área, né, trabalhei em outras empresas com outras coisas, até que em 2021 eu fiz uma viagem para o México em que eu conheci muitos fotógrafos que estavam viajando o mundo, fazendo exatamente o que eu queria fazer, e isso foi uma grande chave para mim. E nessa viagem eu mudei de ideia, eu ia fazer um outro curso em Portugal e acabei cancelando esse curso e fazendo... E fazendo um curso de fotografia. E com um mês que eu estive em Portugal, eu conheci o Joel. Calma, vamos ver aqui um detalhe. Reparem só, ela é mesmo inteligente. Ok?
Queria viajar, casou com um português. Passaporte. Estava a estudar fotografia e começou a namorar com o quê? Um fotógrafo. Coincidências, não é? A gente se conheceu pelo Tinder, Igreja. lá em Portugal. E a gente tinha muitas coisas em comum. Tanto a questão da fotografia, que o Joel já trabalhava na área há muitos anos e eu estava acabando de começar, né, de entrar nesse mundo, quanto a questão das viagens, que eu já amava viajar e ele tinha muito essa vontade, mas não tinha talvez tanta a iniciativa de fazer isso, mesmo morando na Europa e tendo toda a facilidade que existe por lá para fazer isso. E a gente não viaja sozinhos, a gente tem a nossa cachorrinha Zoe, que viaja com a gente. Infelizmente ela não pôde vir para isso esse ano, porque a gente agora está no Chile, estamos com o motorhome lá no Chile e ela teve que ficar lá porque era muito desgastante trazer ela no porão do avião, a gente pegou muitos voos para vir, muitos voos para voltar, então ela acabou ficando lá, mas ela está super bem cuidada, está de férias da gente, está viajando para a praia, então ela está super bem. E a nossa história começou, depois que a gente se conheceu, a gente fez várias viagens pela Europa, a gente fez uma grande viagem para a Ásia, né, a primeira vez de nós dois na Ásia, e foi uma experiência muito legal, a gente tinha muita vontade de conhecer o mundo juntos e estávamos sempre buscando fazer isso acontecer de alguma forma. A gente começou a trabalhar junto, né, eventualmente com fotografia e vídeo. Eu fazia foto, o Joel ficou mais focado no vídeo. E então nosso trabalho era 100% presencial. Até que em 2023, em janeiro, a gente fez uma viagem em que o Joel me pediu em casamento. Não fui obrigado, eu fiz isso porque quis. E pouco tempo depois, a gente voltou para Portugal. Nessa época, a gente já estava morando junto num apartamento lá em Braga. E o aluguel do apartamento, o contrato do aluguel estava quase acabando. Então a gente tinha que tomar uma decisão na nossa vida de ou continuar naquele apartamento ou procurar outro apartamento para morar em outra cidade ou na mesma cidade. E foi aí que o Joel veio com uma ideia muito louca. Completamente louca. Que era comprar um motorhome. E nem eu nem a Dani nunca tínhamos visto nem feito nada de motorhome, além do YouTube. Tinha começado a ver vídeos de canais que vocês todos conhecem há um mês e apresentei a ideia, mas pior, não foi eu ter dado a ideia, foi ela ter dito que sim. Então a gente não tinha muito contato com isso, a gente começou, como muitos de vocês aqui assistindo vídeos de viajantes, né, de várias pessoas que estão aqui inclusive, e a gente se inspirou muito e foi uma decisão muito rápida, muito de última hora, muito louca mesmo. E o nosso contrato de aluguel acabava em fevereiro, no final do mês de fevereiro de 2023. Não, 2023. Tu és a mulher das datas. E aí, no dia 13 de fevereiro, a gente comprou o motorhome. Esse é o nosso motorhome original. Ele é uma Ford de 1989, mais velho que eu. E eu também, né? E essa foi a primeira foto que a gente tirou na noite que a gente foi visitar. A gente tinha pouquíssimo tempo para achar um motorhome, comprar, reformar, mudar, largar o apartamento, né, desfazer de todas as nossas coisas. Então a gente realmente, eu digo que a gente foi louco, porque a gente fez uma coisa muito séria, né, tomou uma decisão muito grande, muito séria, muito rápido. E aí a gente teve 2 semanas, né, depois que a gente comprou o motorhome, para reformar ele todo. Ele era originalmente... Já tem spoiler. Ele era assim, ele era todo de madeira, né, todo meio brega, assim, com algumas coisas Nós achávamos que a gente não se feio. identificou. Então a gente resolveu reformar, a gente trocou várias coisas, pintou ele todo, até que ele ficou um pouquinho mais bonitinho. Um pouquinho não, ele ficou um pouco mais bonitinho agora. Ficou um pouquinho mais com a nossa cara. E a gente se mudou para o motorhome no dia 3 de março de 2023. Na véspera do meu aniversário, a gente teve a nossa primeira noite e foi uma experiência muito Péssima. diferente, né? Foi péssima, a primeira noite foi péssima, diz a verdade. Não, nós dormimos na beira de uma estrada, no centro da cidade, e que passavam caminhões, pessoas, às 4 da manhã a correr. Foi horrível a primeira noite. Essa primeira foto, né, foi onde a gente dormiu nesse dia, e montando essa palestra a gente foi atrás dessas fotos dessa época.
E a gente gravou um vídeo deitado na cama, falando que, caraca, essa é a nossa primeira noite dormindo nessa cama, que é ali em cima, né, da cabine. Então é uma cama super apertadinha, bem pequenininha. Esta parte aqui é a cama. Então imaginem, nós habituados a dormir numa cama gigante, de manhã acordar assustados com o barulho na rua. É galos para todo lado, cabeça inchada, negra. Quantas vezes já não batemos a cabeça no teto? Então foi uma experiência muito diferente e a gente teve que se adaptar e aprender muita coisa, né? Porque quando a gente mudou para o motorhome a gente não sabia absolutamente nada e a gente teve que literalmente descobrir como se fazia tudo dentro do motorhome. Desde encher água, né? Aprender a racionar a água, aprender a esvaziar a porta-pote, né? Lidar com as nossas próprias... Hoje ainda não aprendeste a esvaziar a porta-pote, não é coincidência. E... Enfim, a gente passou por um grande período de adaptação nessa vida no motorhome, mas ao mesmo tempo a gente se encontrou, a gente se identificou muito com esse estilo de vida. Claro que passamos por algumas dificuldades, né, porque nem tudo são flores, mas a gente continuou trabalhando. Nosso trabalho, como eu falei, era 100% presencial, com fotografia e com vídeo. Eu estava terminando o meu curso de fotografia, né, no início de 2023. A gente fez algumas viagens por Portugal, quando a gente tinha esse período um pouquinho mais longo, que não teria que estar parado lá em determinados lugares. E foi esse período que a gente tentou achar uma forma de migrar o nosso trabalho para algo um pouco mais remoto, que a gente conseguisse sair de Portugal e conhecer o restante do continente europeu. Estas são algumas fotos desse tempo, desses 6 meses que nós tivemos entre Portugal, Espanha e França. Deu para conhecer muito o meu país, que eu também não conhecia. Não conhecia quase nada de Portugal e nesses 6 meses foi incrível que deu para conhecer realmente. A gente passou por lugares incríveis. Eu tenho um carinho muito grande com Portugal. Foi um lugar que eu me senti muito em casa. Está com saudades de Portugal. E depois disso, depois de sairmos, nós concorremos. Não, isso é assim. A gente se casou. Nós casamos dia 30 de julho de 2023. E o nosso plano era sair de lua de mel. Isto em 2023. A gente se casou dia 30 de julho e no dia seguinte a gente pegou todas as nossas coisas, entrou no motorhome e saiu rumo a outros países, né, para explorar outros lugares. Então a gente brinca que a gente ainda está na nossa lua de mel, que a gente está durando aí 2 anos, quase 3. E a gente vai seguir ainda de lua de mel por muitos anos. Nós na Europa, o plano inicial, está muito claro, era percorrer 50 países. Vou passar já para a frente. Opa, explica-te agora. Nesses 50, não conseguimos, porque nós tínhamos um prazo, umas datas definidas que nós teríamos sempre que, por causa do trabalho, tínhamos que cumprir. A gente ainda tinha vários compromissos, né, em Portugal e vários compromissos de trabalho, então a gente viajou em volta desses compromissos. A gente saiu no início de agosto e o nosso objetivo principal era chegar na Noruega, que era um país dos sonhos pra gente. E a gente queria tentar chegar lá ainda no verão, para não pegar muito frio e conseguir conhecer mais o país. Com sorte que a gente teve de ver a aurora boreal. A gente entrou eu, no caso, o Joel não teve coragem, entrei num lago glaciar pela primeira vez na vida. Foi uma experiência incrível. E dali a gente saiu correndo meio que dessa parte, dessa região. A gente foi para a Grécia, tentando fugir do frio. E lá também a gente viveu experiências incríveis. A gente viu paisagens maravilhosas que parecem de mentira. E passamos por muitos outros países, né? No total a gente passou por 26 países, mais de 40 mil quilômetros rodados. Muito correndo para contar, mas pelo menos reparem, a paisagem é sempre maravilhosa. Nesse meio tempo, né, nesse início de viagem aí fora, a gente teve que aprender muita coisa, a gente passou muito perrengue, e principalmente o Joel, né, eu não botei tanta mão na massa. A gente aprendeu muito e foi aprendendo a lidar também com as frustrações da vida na estrada, que não é tudo muito fácil, não é tudo lindo, e a gente tem que aprender a lidar e aprender a contornar isso. Como eu falei, 26 países, 40 mil quilômetros em 13 meses. A gente botou 3 pontos aí para vocês terem mais ou menos noção do tanto que a gente rodou. Ali a gente saiu de Portugal, chegamos no norte da Noruega e fomos lá no finalzinho da Grécia. E foi na Grécia que nós decidimos, que eu consegui convencer a Dani,
a trazer o motorhome para cá. Não satisfeito com rodar 40 mil quilômetros, ele me trouxe uma ideia ainda mais maluca do que simplesmente mudar para o motorhome. Ele queria trazer o nosso motorhome para a América do Sul, trazer o motorhome para o Brasil, para viajar a famosa Rota Pan-Americana, que tantos outros viajantes já fizeram e que nos inspiraram. E a gente estava do outro lado do mundo se sentindo bastante sozinho, né? Porque Porque o europeu é chato. A realidade é essa. A é uma realidade é experiência essa. diferente. Então a gente viajou muito tempo sozinho, né? A gente não tinha essa questão que a gente tem aqui na América do Sul e no Brasil de comunidade, de encontrar pessoas na estrada, fazer amizade. Então a gente estava vendo todo mundo fazendo isso do lado de cá e a gente queria também participar disso. Para vocês terem noção do quão chatos eles são, e eles ou não, atenção. Em um ano a viajar na Europa, não tivemos um churrasco. No primeiro dia que cheguei ao Brasil, fui convidado para 3. É outra coisa. E aí foi exatamente isso que a gente fez. A gente botou tudo que a gente tinha, que não era tão pouco assim. Acho que, não sei se vocês têm noção, mesmo no motorhome, que é bem menor que uma casa, a gente ainda consegue juntar muita coisa, muita tralha, muita coisa que a gente não utiliza, né? Acaba não mexendo. A gente juntou tudo que a gente tinha em 4 malas e embarcamos para o Brasil. Parece pouco, mas agora imagine sair de casa, apanhar um comboio de 4 horas, Um trem. um trem, isso, de 4 horas, com 5 malas e uma mala de cachorro. De lá, ir para o aeroporto, meter estas malas todas e vir para cá. Fui Dormir no horrível. aeroporto, no chão. Enfim, quando a gente chegou, a gente viu que a situação do nosso motorhome, né? A gente também pensou... Podes pôr o vídeo já a rodar, por favor? A gente pensou em trazer o motorhome para o Brasil também com a intenção de reformar ele, porque ele estava com vários problemas, né? Um motorhome de 36 anos, tinha muitas infiltrações, várias questões que a gente precisava arrumar, e a gente tinha certeza que aqui seria muito mais viável, muito mais barato. Só que quando a gente começou, a gente viu que a situação era muito pior do que a gente imaginava. A gente tinha muito mais infiltrações e paredes podres e coisas difíceis de consertar. Quando nós apanhávamos chuva na estrada, eu não conhecia até lá, mas depois quando fui a Foz, às cataratas, lembrou-me o motorhome, juro, que era igual. Quando chovia, eu tinha as cataratas em casa. A gente privada. chegou a ter um momento desse de chuva e cair tudo dentro do motorhome, foi uma experiência muito louca. E a gente realmente Esta é a melhor destruiu parte, esta é a o melhor nosso parte. motorhome, a gente demoliu ele por completo para começar uma construção do zero. E usamos uma veraneio para isso. Parece Essa mal, mas imagem é um pior. pouco chocante, mas nem a gente sabia direito o que a gente estava fazendo. A gente resolveu fazer isso mais uma vez, loucura completa, porque a gente não tinha noção do trabalho que era construir um motorhome do zero. Mas o Joel e o meu pai, principalmente, né? Tu também estavas lá para mandar em nós. Estava só de fiscal. A gente, em conjunto, a gente construiu esse motorhome, né? Fez toda a estrutura externa, interna, móveis, e foi um grande aprendizado, uma grande loucura, algo que eu acho que a gente não faria outra vez, porque realmente foi muito difícil, muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque a gente descobriu que somos capazes de muito mais do que a gente uma vez imaginou. E sim, podes voltar para o PDF, por favor? Não dá tempo de mostrar tudo. Mas lá no canal tem tudo, se Se quiserem vocês ver. quiserem ver todo o processo da construção, a gente gravou tudo e deixou tudo lá no nosso canal do YouTube. E o nosso motorhome saiu disso, um carro, um chassi, para um motorhome completo, inteirão, novinho. E já testamos, não caiu nada. Ou por incrível que pareça, está intacto. A gente terminou a construção do motorhome no finalzinho de outubro do ano passado e a gente esteve aqui na Expo no ano passado com o motorhome. Então, alguns de vocês estiveram aqui no passado conseguiram encontrar e ver o motorhome ao vivo, né? Que foi muito legal, a gente gostou muito da experiência. Só que o motorhome, assim como o Joel, tem um prazo limite dentro do Brasil, né? São turistas, então eles só podem Eu ficar preciso 6 do meu meses. CPF, se alguém tiver algum contacto. Eu acho que eu sou digno disso, sinceramente. E aí a gente saiu daqui da feira corridos para poder, com prazo, né, sair do Brasil. E o nosso primeiro país foi a Argentina.
aqui na América do Sul, né, depois do Brasil. O Brasil a gente não conseguiu explorar muito nesse tempo, porque a gente demorou 5 meses para construir o motorhome. E nós tínhamos que sair do Brasil em 6, prazo máximo. A gente não conseguiu explorar nada do Brasil nesse período, mas a gente entrou na Argentina e já foi uma grande surpresa, né, positiva, porque a gente gostou muito dos lugares que a gente visitou. Foi uma experiência muito boa, porque a gente estava também, eu acho que na época da Europa, muito cansados de estar viajando, como eu falei, sozinhos, de não ter muita companhia, de ser tudo mais ou menos a mesma coisa, né? As cidades são muito parecidas, os lugares, por mais que a gente tenha visitado lugares incríveis, a gente meio que estava sentindo que estava tudo muito parecido. E quando a gente entrou na Argentina, a gente viu lugares como esse, que a gente nunca tinha visto, e a gente acho que ganhou aquele brilho e aquela vontade de explorar e de conhecer e de continuar mais ainda. Depois da Argentina, tivemos tanto problema. Ali naquela primeira foto, o nosso diferencial estava partido. Estávamos com uma fuga de óleo no diferencial. Vocês nem imaginam. A gente sempre com alguns perrengues. Então decidimos, Mas depois de conhecemos viajar, lugares incríveis. Até o momento a gente já passou pela Argentina, pelo Chile e pelo Brasil. A gente voltou para o Brasil no início desse ano para resolver um problema do carro, um grande problema do diferencial. e para fazer uma reforma elétrica, que também fomos à Sem Fronteiras, para eles darem um trato na elétrica. fomos para eles darem um trato na elétrica, porque nós tínhamos ar-condicionado e nem sequer dava para usar. Não vale a pena ter, não é? E nisso a gente conseguiu conhecer um pouquinho só do Brasil. A gente viajou pelo estado de Santa Catarina, conhecemos lugares incríveis. Conhecemos o Rio, fomos para Minas, fomos para Brasília, muito rápido, mas deu para conhecer um pouquinho do Brasil. A gente espera em breve voltar e conhecer um pouco mais. Eu espero que sim, porque eu já vim para cá, para estar na praia, água de coco, e o que é que eu tenho à minha volta? Gelo, vento, frio, não dá mais por isso, não dá. E aí a gente chega, né, acho que no primeiro aprendizado desses 3 anos de vida na estrada, 31 países até hoje. 99.000 quilómetros rodados. Que nunca nada acontece como planejado. Como a gente falou, a gente teve vários problemas, vários perrengues, várias mudanças na nossa vida em que a gente teve que parar, pensar e replanejar, recalcular a rota. Mas não só necessariamente coisas negativas, porque às vezes nós, agora recentemente, fomos para uma cidade que se chama Pucón, no Chile. É tão maravilhosa que em vez de 4 dias ficamos um mês. Por isso é que essa é a vantagem do motorhome, né? A gente consegue escolher o tempo que a gente quer ficar. Se a gente gosta, se a gente não gosta, a gente pode literalmente pegar a nossa casa e sair andando. Se nós tivermos vizinhos chatos é fácil de resolver. O motorhome é muito bom. Eu gosto muito dessa foto. A gente estava na Grécia e uma das praias mais lindas que a gente já foi. E o João estava fazendo a barba no meio, não era uma rua, né? Mas era um estacionamento que a gente parou. E é uma cena muito normal no nosso dia a dia, né? Porque a gente já não tem mais o espaço e o conforto de uma casa normal. A gente nem tem pia no banheiro, a gente usa a mesma pia da cozinha e tá tudo certo. Então o Joel muitas vezes vai fazer a barba do lado de fora. E nesses 3 anos a gente chegou à conclusão que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Acho que muita gente se identifica que quando a gente está numa casa, a gente tem uma vontade de acumular muita coisa, de ter muita roupa, de ter muito copo, muito prato, muito talher, muita coisa em casa. Eu tinha muita sapatinha, ténis. Eu tinha mais de 100 pares de ténis antes do motorhome. Eu era completamente viciado. Agora tenho 2. Está bom, tudo bem. O Joel sofreu para essa adaptação de itens pessoais, para poder reduzir as coisas, mas a gente foi aprendendo que quanto menos melhor, tanto de questões materiais e de experiências assim, a gente viu que a gente se via feliz e satisfeito com coisas pequenas, coisas simples, e que mesmo tendo pouco, a gente estava muito feliz e vivendo a vida que a gente sempre sonhou. E a gente tem um slogan, que é o plano é não ter plano, porque os nossos planos sempre mudam. Eu acho que nós somos mestres em mudar de ideia e mudar o plano. A gente já falou com várias pessoas que a gente tinha a ideia de fazer uma coisa e uma semana depois a gente mudou e resolveu fazer outra, e logo depois já mudou de volta. Então assim, a gente está sempre mudando
o plano e recalculando a rota. Há um plano que não vai mudar. Nós lançamos há pouquíssimo tempo uma expedição gratuita para passarem um ano novo no Ushuaia connosco. Quem quiser vir, são convidados. É grátis, não pagam nada. E esse plano não vai mudar. Esse plano não vai mudar, já está marcado com muita gente. Mas, comparando um pouquinho da nossa experiência, né, de viajar durante um ano na Europa, a gente, como falou, a gente viajou lá em volta de compromissos. Então, a gente estava muito focado nos destinos finais que a gente queria conhecer. A gente estava focado na Noruega, a gente estava focado na Grécia, depois a gente focou em voltar para Portugal para mandar o motorhome, e a gente sente que acabou não aproveitando tanto dos lugares que a gente passou, por mais que a gente tenha rodado 40 mil quilômetros e conhecido 26 países, a gente sente que a gente deixou de conhecer muita coisa, que a gente não conheceu como gostaria e ficou faltando muito mais. Então a nossa viagem aqui agora, né, nesse último ano, tem sido um grande aprendizado de viajar com mais calma, de conhecer melhor os lugares, de absorver mais a cultura dos lugares, porque no fim das contas é isso que importa, é isso que faz a gente crescer, é assim que a gente aprende. E é isso, faz conhecer pessoas incríveis. Lembrei-me agora, de repente, por exemplo, em Santiago, nós conhecemos um casal, a até está ali, nós ficamos um mês na casa deles. Não é sobre o destino, literalmente. É o caminho. O caminho, acho que é a essência da viagem de motorhome. E nós próprios esquecemos disso. No início também não sabíamos. Mas é importante focar no que nós estamos a viver hoje. E não no que vamos daqui a 2 meses. É algo que eu acho que é muito fácil de fazer, né? Mesmo quem não está viajando e vivendo no motorhome, está sempre focado em alguma coisa para frente. A gente acaba esquecendo de aproveitar o agora e viver o agora e dar valor para o que a gente tem no hoje. Então, esse acho que é um grande aprendizado dos nossos 3 anos de estrada. E antes da gente terminar, a gente queria falar que esse é o repost do nosso Instagram, caso você não nos conheça. E está rolando um sorteio em parceria com a Renage, que é uma das empresas que está aqui expondo. É uma empresa de energia para motorhomes, para barcos, enfim. Está rolando um sorteio muito legal de um carregador e uma bateria. Então, é o último post do nosso Instagram. Uma bateria de lítio de 200 amperes e um carregador DC-DC e MPPT. É no último post que está no nosso Instagram. É só comentar e podem ganhar a bateria. De 200, é muito boa. A gente já passou muito perrengue com a elétrica, né? E é Agora isso, não, gente. mas... Eu tentei ter um intérprete de carro, mas o pessoal não conseguiu arranjar ninguém que me entenda. A culpa não é minha, é deles. Dani e Joel, vou pedir para vocês continuarem no palco conosco, para a gente convidar também, para a gente fazer esse encerramento muito bacana, um bate-papo com outros colegas também.